meus amigos queridos. Queremos abraçá-los com muito carinho e entregar-lhes também o abraço do nosso presidente Gabriel, do qual a Rosa se referia ali, da nossa diretoria executiva, abraçar o nosso presidente do CRE, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, na 2ª região. Tá? Esta alma querida aí que tem trilhado também os caminhos da 2ª região, propondo a união e a unificação. E também aos dirigentes da nossa irmã Dalva, a Rosa, essa amiga querida de tantos anos, não é? E todos os demais trabalhadores e vocês que estão aqui nesta noite generosamente para conversarmos sobre CEPE. Falar sobre CEPE é desafiador. Apesar de termos tido a misericórdia e a bondade do Dr. Oscar José Pitã, que é o autor do livro, a obra não é nossa, nós apenas psicografamos. Fomos o médium, o intermediário da história que o Dr. Pitã veio revelar para todos nós. Quem aqui já leu alguma coisa, não o livro, mas alguma coisa sobre CEPE Araju? Quem conhece a história de CEPE? Pois é, muitos poucos de nós conhecemos a história. Alguns sabemos das lendas que envolvem esse cacique Guarani, mas quase ninguém, até a edição da obra, sabia da essência espiritual desta liderança surgida nos povos guaranis. Há alguns anos, quando nos transferimos de Bagé, lá na fronteira sudoeste, para a cidade de Santa Maria, no centro do estado, fui acolhida no abrigo espírita Oscar José Pitã, uma instituição que tem um asilo para idosos, juntamente com o Centro Espírita. E no abrigo espírita Oscar Pitã, nós tínhamos um companheiro de longa data no movimento espírita, que era o coronel Teltes Farias, conhecido. Então chegamos em Santa Maria, não conhecíamos muita gente, fomos procurar o Teltes. Olha, eu estou chegando, ele já me conhecia, sabia ser trabalhadora do movimento espírita há alguns anos, me acolheu no abrigo. E ali no abrigo, através da minha mediunidade, que ela é bem pequenininha, ela não tem assim nenhuma pujança. A minha mediunidade ela só é educada e disciplinada, mais nada, mas ela é bem pequenininha. Comecei a perceber a presença daquela entidade que se apresentava como um índio e que tinha uma aparência de extrema bondade mesclada com grande energia. E eu confesso para vocês que na minha ignorância aquilo começou a me incomodar. Ficava pensando, porque nós temos alguns preconceitos entre nós. A gente diz assim, índio e entidades negras são todos atrasados, não é assim que a gente ouve isso? Pois é, são atrasados. A gente confunde
aqueles sotaques, aquela linguagem que revela um apego material à forma vivida e generaliza. Então eu ficava pensando assim, como é que... E no abrigo Oscar Pitano todo mundo dizia, Cepé é um dos benfeitores desta casa. E eu pensava, não é possível. Como é que o índio guerreiro vai ser benfeitor de um centro espírita? E ele apresentava-se nas reuniões mediúnicas. Eu sentia que se aproximava, mas não se manifestava. Um dia eu perguntei ao dirigente, que também eu considero um divisor de águas na educação da minha faculdade mediúnica, Teltes. Como é que um índio guerreiro é benfeitor? Explica-me isso, porque isso na minha cabeça não entra. Me desculpe a minha ignorância, mas isso não entra na minha cabeça. Ele, com toda a sabedoria das grandes almas e com toda a compaixão que as pessoas têm da ignorância da gente, ele me olhou e disse assim, minha flor, ele até hoje nos trata assim, minha flor, observe a entidade, sinta a entidade. E essas tuas dúvidas, com o tempo, elas serão respondidas. Não me disse mais nada. E eu fiquei indignada aquele dia. Mas como? Continuo na mesma. Sabe as palavras. Porque a entidade começou e continuou a sua aproximação. E com o passar do tempo, eu fui me dando conta de que eu estava em presença realmente de uma entidade de escola. E quase sem perceber, quando me dei conta, eu estava verbalizando através da psicofonia, escrevendo através da psicografia, mensagens ditadas por Cepé. E aí eu li a mensagem e dizia, mas índio ou não, isto é uma mensagem de uma entidade evoluída, porque eu, por mim mesmo, não tenho condições de escrever essas coisas, de dizer essas coisas. O sentimento que ele me passa ao se aproximar, por óbvio que não é meu. Essa serenidade, essa energia, essa ponderação, isso são coisas que eu ainda não desenvolvi com esta pujança. E assim, a nossa sintonia foi se aprimorando. E um dia, então, o Teltes perguntou, então, quem é Cepé, minha irmã? Eu disse, é o benfeitor dessa casa. Mas o tempo passou e eu mudei para Porto Alegre por questões profissionais e fiquei 1 ano trabalhando em um centro espírita. Senti que ele continuava fazendo contato, sintonia e tudo mais. Um belo dia, eu estava realizando um trabalho de orientação para a irradiação, uma oficina para irradiação no centro espírita onde trabalho até hoje, o Leon Denis. E quando nós fomos trabalhar a visualização, eu percebi que na visualização ele formou a imagem. Eu senti isto tem algum significado, né? O benfeitor amigo está querendo dizer alguma coisa que eu no momento não entendi. Quando cheguei em casa, logo depois, à noite, recebi um telefonema de um companheiro antigo da nossa federativa, o seu Celto, que os mais antigos conhecem. E ele estava a me fazer um convite para conhecer e, quem sabe, me integrar a um grupo no Hospital Espírita de Porto Alegre, o grupo que tem o nome de Ivone Pereira, do qual o nosso querido Hélio ali é dirigente hoje.
E nós chegamos no grupo, né, Hélio? E era um grupo que tinha uma proposta, que era apoiar a diretoria do hospital. E eu cheguei no grupo e comecei a visualizar um outro tipo de trabalho. Trabalho com suicidas, com resgate, tudo mais. E como eu sou muito disciplinada, eu fiquei pensando assim, bom, se é isso que eu estou captando, eu vou dizer. Nem que termine o trabalho e o povo me mande embora, porque a minha antena deve estar completamente torta. Né? Porque me convidaram para vir num grupo, que é de orientação, a direção do hospital. Eu chego aqui, estou enxergando trabalho com suicida, com CPE, alguma coisa não está funcionando, mas vamos lá. Aí manifestamos isto, na época era o nosso querido João Alessandro, que dirigia o grupo, e o João disse assim, pois é, nós já vínhamos sentindo há algum tempo que o rumo das tarefas nesse grupo estariam por mudar. Então, a partir dali, nós começamos o nosso trabalho com a condução de CPE, nas regiões mais difíceis da espiritualidade, nos resgates com suicidas, com espíritos do clero, com uma série de outras atividades. Isso para nós já estava, assim, muito pacificado. E aí, vez por outra, nós fazíamos alguma palestra e mencionávamos CPE. Mencionávamos algumas informações que ele trazia. E acabada a palestra, as pessoas vinham conversar. Mas afinal, quem é CPE? É o índio guerreiro, aquele lá de São Miguel. Aí nós nos dávamos conta que também havia por parte dos espíritas o mesmo desconhecimento que nós tínhamos lá no início. E a mesma desconfiança. Aí fiquei pensando, eu acho que eu vou ter que parar de falar nessa história de CPE, porque daqui a pouco isso vai dar confusão. Por outro lado, alguns companheiros diziam assim, olha, a gente sente que CPE tem muito a ver com o nosso movimento espírita. Quando é que vai sair um livro sobre CPE? Eu não sei. Sim, mas você conhece... Não, eu conheço o trabalho que ele faz, mas eu não sei mais nada sobre ele. Que eu posso narrar os trabalhos de resgate na espiritualidade, a grandeza de alma, mas é isso, eu não sei mais nada. E acho muito difícil que CPE venha falar de si, porque a gente sabe que os espíritos de escola, os espíritos superiores, eles não falam de si. E a coisa ficou por aí, né? Um dia, conversando com o Divaldo, falando sobre CPE, disse, Divaldo, será que tu não consegue escrever alguma coisa sobre CPE? Porque o nosso pessoal quer saber. E tu é uma das pessoas que CPE recebe quando vem no Rio Grande do Sul. Ele me olhou e disse assim, o movimento espírita precisa conhecer esse anjo. Eu disse, pois então, Divaldo, escreve sobre ele. Ele disse, não, eu não tenho a sintonia adequada para trabalhar com CPE. Eu vejo muito poucas vezes. Eu disse, puxa vida, ficamos na mesma então, né? Até que um dia lá, no nosso grupo Ivone Pereira, né, Hélio? Nas nossas manhãs de quarta-feira, que nós começamos às 8h30 da manhã, estudamos o Evangelho, depois fazemos um estudo sobre alguma obra, sobre mediunidade, e depois fizemos o trabalho mediúnico. O Dr. Oscar Pitan vem ditar aquele que se transformou no primeiro capítulo da obra, respondendo exatamente a questão, quem é CPE? E ali nós ficamos entendendo por que daquela relação tão estreita que às vezes nós percebíamos, tanto no grupo Ivone Pereira, quanto no Abrigo Espírita Oscar Pitan, entre as duas almas.
entre esses dois espíritos. Quando o Dr. Pitã vem revelar que ele foi o jesuíta que recebeu aquele menino quase morto, acometido pela mesma enfermidade que houvera vitimado seus pais. Pequenino, ele o recebeu. E foi praticamente o seu pai espiritual. Aquele com quem ele dividia, até depois, quando era o líder máximo da redução de São Miguel, era com o Padre José que ele dividia as suas aflições, as suas dúvidas. Então, a obra começou aí. E aí nós tínhamos um outro desafio nesse momento. Porque a mediunidade, ela é algo que nos é dada para servir. A mediunidade não nos traz brilho, não nos traz comodidade, não nos traz poder, nada. A mediunidade, ela é serviço. E aí nós ficamos pensando, e agora como é que a gente faz o controle universal do ensino dos espíritos? Porque até hoje ninguém mais psicografou CPE. E aí, o que eu faço? Se Kardec ensinou que a gente tem que fazer o controle universal no ensino dos espíritos. Nós líamos todos os dias, quando vinham os capítulos lá no Hospital Espírita, os companheiros avaliavam, se manifestavam. Um dia o doutor Pitã disse assim, passe todos os capítulos pelo crivo do Evangelho. Coloque no início de cada capítulo um texto do Evangelho que conforte aquilo que eu estou narrando. Eu fui verificar e efetivamente vocês vão perceber que todos os capítulos eles iniciam com uma transcrição do Evangelho. E se leia e releia para verificar se você registrou com fidelidade o que nós ditamos. Porque se tiver algo que não esteja de acordo com o Evangelho de Jesus, não está correto. E nós fizemos isso, mas nós somos falhos, né? Quando a obra ficou concluída, nós entregamos ao nosso presidente da Férix. Porque a presidência de uma instituição, ela se forma no alto. O chefe do Espiritismo, diz Kardec, utilizando a terminologia da época do século XIX, se faz pela força das coisas. Então, a pessoa que está adiante de uma instituição como é uma federação espírita, o compromisso espiritual sobre tudo aquilo que ocorre nos limites da tarefa espiritual é dele. E como nós já exercemos essa atividade, eu quero dizer para vocês que a força espiritual que a gente recebe quando está em uma tarefa como essa é gigantesca. Nós temos a impressão, assim, de que nada nos atinge, nada nos pode atingir. É a força espiritual, porque nós, de modo próprio, nós somos falíveis, frágeis e tudo mais. Então, eu entreguei ao Gabriel e disse a ele, meu amigo, esta obra só vai para a gráfica, para a edição, se tu leres e disseres, ok, ela está pronta para ser editada. Se tiver uma linha aí que possa comprometer a nossa federativa por editar uma obra dessas, não precisa nem me devolver. Você pega a obra e sabe qual é o destino. É o lixo. É o fogo
para que ninguém possa nem sequer retirar do lixo e publicar. Fique muito à vontade. Nós somos amigos do coração, mas neste momento tu sabes melhor do que eu que essas coisas não contam. Eu entreguei a obra a ele ficou algum tempo com ela e um dia ele disse, olha, a obra pode sim ser publicada. Então tá, então agora você me dá licença, que eu ainda vou mandar para uma outra pessoa. Mandei para o nosso dirigente, o Teltes Lais. Teltes, você, depois de mim, você é quem mais conhece essa entidade. Então, leia a obra. E se você entender que ela é uma obra que tem realmente valor doutrinário, por favor, faça a apresentação para nós. Fiz a entrevista com ele depois que ele deu, que está no livro, e ele fez a apresentação da obra. Então, a obra que nós entregamos, ela passou por todos esses cuidados. Porque nós não podemos nos apaixonar pelas coisas que nós fizemos. Nós temos que nos apaixonar pela doutrina espírita. Então, a entidade que vocês vão encontrar aqui, o Divaldo se referiu a ela certa feita, para nós como um anjo. E realmente, as lições de liderança e de unificação que ele traz aqui, de uma forma poética e conectada aos costumes dos índios. Mas o impressionante é que o Dr. Oscar Pitã, ele consegue trazer algo que era compreensível àquelas mentes ainda na infância da humanidade. De uma forma que, para nós, elas têm um valor incalculável. Isso só os grandes espíritos sabem fazer. Eu digo para vocês que quase todos os dias eu releio algum capítulo. Vocês vão dizer, mas como? Não foi tu que psicografou? Foi. Só que eu não consigo reter. Escrevo e apaga. Leio e apaga. Porque a gente vai percebendo a cada linha a profundidade do pensamento. A profundidade do pensamento. Depois que o livro estava editado, primeiro eu mandei em PDF, depois mandei o próprio livro para o nosso querido Divaldo, que é alguém que tem nos acompanhado, nos ajudado muito ao longo da nossa trajetória. O Divaldo é um benfeitor nosso. Eu mandei a obra para ele, mas mandei um bilhetinho bem rápido para não ocupá-lo no e-mail, dizendo, meu amigo, não sei que o teu tempo é exíguo, né? Nem tenho a pretensão de que tu vá ler a obra. Mas como eu sei que os espíritos fazem muita coisa contigo e para ti, se porventura alguns dos teus benfeitores amigos tiverem alguma recomendação a fazer, por favor, nos retorne, porque para nós é de extrema importância. Eu mandei isso e uns 3 dias depois embarquei para Brasília, porque tinha uma reunião na FEB e ele estava lá. E no final da reunião, nós estávamos nos despedindo, fui lá abraçá-lo e ele me olhou e disse assim, já li 2 capítulos da obra. Eu parei assim. Li e vou ler toda. Eu respirei fundo, disse, ai, que bom. E fiquei esperando, não quis perguntar mais nada. E ele disse assim, parabéns. Só isso. Eu fiquei esperando. Alguns dias depois, ele estava no Congresso de Goiás, no Carnaval. E o Gabriel estava lá, porque ele sempre vai trabalhar no Congresso, faz as entrevistas, né? Vai de voluntário. E
Era o meio da tarde de uma terça-feira de carnaval e eu estava lá no interior, lá em Lavras do Sul, na minha terra, e via que o Gabriel chamava no celular. Fiquei pensando, o que será que aconteceu, né? Fui atender. E ele disse, amiga, eu saí da sala de reportagem agora, porque eu tinha que te dizer isso. O Divaldo me chamou e disse que acabou de ler o CEPE. E que quando ele acabou de ler, sem perguntar, o doutor Pitan apresentou-se para ele. E disse que apesar da pouca disponibilidade, aí ele já me deu um puxão de orelha, né? Eu já entendi. Né? Apesar da pouca disponibilidade, a médium foi muito fiel ao seu pensamento. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque não é por minha causa, porque a gente é somente um instrumento, né? Mas a obra é da nossa editora. Então, nós, os espíritas gaúchos, somos os donos dessa editora. Eu estou prestando conta a vocês de uma obra que é de vocês e que vocês poderão divulgar. E que, por certo, as pessoas às vezes vão perguntar, mas será que é verdade isso que está aí? E aí vocês terão argumentos para dizer, olha, muitas pessoas atestaram a veracidade da história deste cacique, que aí está. Eu não conto absolutamente nada do que está escrito na obra, porque isso eu não sei fazer. Tá? Isso vocês têm que pegar o livro e têm que ler. Porque tudo quanto eu for contar do que aí está, vai sair de uma forma que não terá a metade, um terço, da beleza da narrativa do Dr. Oscar Pitan. Há poucos dias nós recebemos um historiador das missões. Uma pessoa que pesquisa há mais de 22 anos sobre os povos guaranis, sobre as guerras guaraníticas. E normalmente você sabe que o historiador ele é meio cético, até porque ele trabalha com documentos, com evidências. E quando ele nos ligou e pediu, eu quero conversar com a senhora, eu fiquei pensando, ai meu Deus do céu, o que será que vem, né? E eu disse, tudo bem, eu recebo. Ele disse, não, eu vou a Porto Alegre e quero visitá-la aí na federação, conversar sobre a obra. Eu disse, tudo bem. E ele me disse assim, chegou com o livro e foi folheando assim, e foi me dizendo, olha, a quantidade de marcações que eu fiz aqui. Eu disse, ai meu Deus, agora ele vai dizer que tudo isso é invenção. O que eu vou fazer, né? Vou ouvir. Ele disse, não, eu já li o livro 4 vezes. E eu sou encantado por esta obra. Eu quero lhe dizer que ninguém podia ter escrito isso que está escrito aqui. Porque tem muitas coisas que estão escritas aqui que eu tenho documentos. Mas são documentos que ninguém conhece, muito menos a senhora. Eu disse, sério? Ele disse sim. O que me impressiona é a quantidade de termos que eram usados pelos jesuítas, inclusive na Europa, e que a senhora repete aqui no livro. Eu disse, não, não sou eu, é o espírito. Ele disse, sim, eu sei, eu não sou espírita, mas eu sei que a espiritualidade tem condições de nos revelar coisas. Então, eu tinha uma dúvida assim, por quê? Que quando eu vou para a minha terra no interior, eu tenho surto de mediunidade, normalmente CPE. Ele atende pessoas, ele traz espíritos que eu conheci na minha infância e que muitas histórias, algumas estão ali no livro. E eu ficava pensando, mas por que aqui em Lavras, né? Aqui não era região missioneira. Pois esse historiador me disse que a estância de São Miguel se estendia muito além da minha terra para o sul. E que ali tinham inclusive explorações de minas de ouro feitas pelos jesuítas.
e que quando Cepé morreu, ele tinha no bolso da algibeira uma carta do prior de São Miguel, dizendo que ele lutasse sempre longe de Santo Antônio. Santo Antônio era o nome da minha terra àquela época. Então são muitas coisas assim, meus amigos, que a espiritualidade vem nos trazer, mas o importante nesse momento é o que a figura de Cepé diz para nós. Em um momento de muitas lutas e de muitos conflitos, ele é a personificação da paz. Tão percebido que o Ministério Público do nosso Estado, há uns 5 anos, começou a desenvolver um projeto chamado Movimento pela Paz Cepé de Araju. Vocês já ouviram falar? É um movimento do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E impressionante que quando eles começaram a elaborar o projeto desse Movimento pela Paz, que é feito em várias cidades, talvez um dia eles venham a Taquara fazer, ele foi buscar a Federação Espírita do Rio Grande do Sul como parceira. E nós fomos os primeiros parceiros do movimento. Quase todos os movimentos sociais têm em Cepé uma referência. O movimento Sem Terra tem Cepé como referência. O movimento dos latifundiários, que protege as suas terras, tem em Cepé a sua referência. Então, há no inconsciente espiritual a presença desta entidade que é um referencial espiritual da nossa origem espiritual, do nosso estado, que isso aos poucos vai se revelando. Há lições no livro que a gente lê e não consegue deixar de se emocionar. Tal a profundidade. Logo que o livro saiu, o meu WhatsApp, todos os dias alguém dizia assim: estou lendo Cepé e chorando. Peguei esse livro, comecei a ler, não consigo parar. Porque ele diz muito com a nossa origem espiritual. Vocês vão ler o livro e vocês vão sentir. Isso muitas pessoas já nos disseram. Vocês vão sentir que vocês viveram as circunstâncias que estão ali. Nós visitamos a região missioneira quando fomos lançar a obra no início desse ano. E fomos a centros espíritas. Tu estavas falando de centros no interior, né, Flávia? Nós fomos visitar alguns centros espíritas incrustados no interior da região missioneira. Tu vai andando assim, aquelas estradas de chão batido, daqui a pouco tem uma casinha, né, Hélia? E você chega e daqui a pouco começam a chegar as pessoas assim, 6 daqui, 2 dali, 3 de lá, e você pergunta assim: da onde você é? Não, tem um centro espírita a 13 quilômetros daqui. Não, tem um a 7. Não, tem um a 20. Assim, como é que é isso? Não, a gente faz assim. Quando tem atividade num, todos nós vamos naquele. A presença espiritual impressionante. Que a gente observa que ali aquelas almas estão sendo provadas, estão sendo experimentadas, estão sendo treinadas para um projeto de futuro que a gente não tem a dimensão do que é. A gente não tem a dimensão do que é. Então, nas nossas andanças, nós verificamos que a obra, ela retirou um tampão que existia. Todo mundo percebia Cepé. Ele se manifesta em várias casas do nosso estado, mas ninguém dizia.
havia como que um pacto de silêncio. Se a gente disser isso, parece que eu estou vendo as pessoas dizer, a federação vai vir aqui, vai dizer que a gente não pode receber índio. Né? Agora, quando a obra saiu, eu recebo assim, a gente precisa que tu venha aqui lançar um livro, que CEPE é benfeitor da nossa casa, o Divaldo disse, o Raul disse, o fulano disse. Uma das histórias mais interessantes que eu recolhi numa casa, quando nós fizemos o lançamento, a presidente nos disse assim, a nossa casa está de pé hoje graças ao nosso querido CEPE. Eu disse, por quê? Ela disse, porque um dia, numa das nossas reuniões mediúnicas, ele se manifestou, o que era usual, e nos disse que não nos preocupássemos porque ele estava a postos. Quando ele me disse isso, falou ela, eu fiquei feliz e preocupada. Porque quando o Espírito Benfeitor diz que está a postos, alguma coisa, né? Mas procurei me tranquilizar. Naquela semana, eu fui despertada no meio da noite pelo telefone, e fui atender, e era um oficial do Corpo de Bombeiros. Me perguntou, a senhora é a presidente da Casa X? Ela disse sim. Ele disse, eu sou do Corpo de Bombeiros. Ela disse, eu quase caí. Incendiou a nossa casa. Ele disse, olha, eu preciso lhe dizer que nós estamos com um incêndio de grande monta ao lado do centro espírita que a senhora dirige. O que tinha ao lado do centro espírita? Um depósito de gás, de cozinha. Ela disse que pensou, bom, a nossa casinha já foi pelos ares. E ao mesmo tempo ela pensou, mas CEPE está lá. Mas fomos para lá, não pudemos chegar próximo, é claro, a gente enxergava as chamas muito altas, ficamos a umas 3 quadras de distância no cordão de isolamento feito, esperando que controlassem o fogo. Muitas horas depois, controlado o fogo, o oficial veio nos buscar e disse, vamos entrar agora na casa, né? Mas eu quero lhe dizer o seguinte, aconteceu um fato que nós não sabemos explicar. Porque as chamas, elas subiam para o alto na linha do muro do centro espírita. Elas, em nenhum momento, elas adernaram para o lado da casa. Ele disse, não entendo como isso aconteceu, mas como é um centro espírita, talvez seja isso, ele disse a ela. Ela disse que ficou olhando assim, entraram no pátio e disse que ele olhava assim, surpreso e dizia, é impossível, aqui não tem nem fuligem. Então, essa história é uma das muitas que a gente recolhe, tá? Da presença do benfeitor amigo, e que antes não era dito. E que hoje há no movimento espírita do Rio Grande do Sul. É quase como um consolo aos corações. A gente já começa a ouvir habitualmente assim, com a proteção de CEPE. Um espírito, como Emmanuel. Porque certa vez, ele ditou uma psicografia, você lembra, Hélio, quando ele disse, assinou o anjo guerreiro. E eu fiquei pensando assim, não, mas o anjo guerreiro, a dona Ivone diz que é o Ismael. Né? O que é isso? Mas eu sabia que era o CEPE que estava ditando. Deixei a conta do filtro. Depois, conversando com outros companheiros, mas olha, o espírito pode, a gente sabe, está lá em O Livro dos Médiuns, que ele pode assinar o nome
daquele que coordena a falange da qual ele faz parte. E aí fiquei pensando, será que Cepé é da falange de Ismael? O doutor Pitã veio dizer que sim, porque quando ele recebe o menino, se inunda a cela do jesuíta de luz. E aí aparece aquela figura luminosa que ele, como padre, identificou como um anjo. E ele diz, cuida do meu filho. Aquele era Ismael, que estava entregando Cepé para o doutor Oscar. Então é uma história muito linda, que para os nossos corações sofridos, para a nossa necessidade de resignação, para desenvolvermos o nosso devotamento, a nossa fidelidade ao Cristo, tem exemplos muito belos e muito profundos. Amplia sobremaneira a nossa compreensão da nossa própria trajetória. Porque em um mundo materialista, meus amigos, muitas vezes a gente vai catalogar como vitória quando nós vencemos o outro, quando nós nos colocamos acima dos outros, quando nós temos sucesso. E nem sempre na trajetória espiritual vencer significa isto. E a lição é do próprio Cristo, quando ele diz, eu venci o mundo. Como é que a gente entende um vencedor que foi chicoteado, que foi forçado a usar a coroa de espinhos, que foi morto numa cruz? Que vitória é essa? É uma vitória de uma outra natureza. É a vitória daqueles que têm o ponto de vista que a vida é muito mais do que a vida física. Que perder o corpo nem sempre significa derrota. Que muitas vezes nós mantemos a integridade física, mas perdemos a rigidez moral. Vivemos muito essas questões hoje. Quantos brilhos falsos nós temos presenciado no mundo da materialidade. E aí entidades, espíritos como estes, vêm nos ensinar que muitas vezes, para percorrermos as estradas luminosas que o Cristo apontou para nós, é necessário que nós crucifiquemo-nos, mas nos crucifiquemos com os nossos vícios colocados na cruz, com as nossas intolerâncias colocadas na cruz, com a nossa rispidez, com a nossa impiedade, com a nossa falta de compaixão. Então fica o convite para que Cepé passe a fazer parte da pleiade de almas que hoje orientam aqueles que reencarnaram neste sul do Brasil e quiçá em outras paragens, para que tenhamos alguém que passou pelas dificuldades com que todos nós estamos afeitos, as perdas dos entes queridos. Cepé era órfão, a traição dos amigos, a incompreensão dos seus pares, o fato de ter que sustentar uma guerra que não era sua, para tentar salvar a vida daqueles que estavam sob a sua tutela
e ele o fez enquanto foi possível. Quando ele entendeu que resistir seria muito pior do que entregar-se, ele preferiu o holocausto com os seus, a ter que prorrogar os tempos de guerra, de dor e de lutas. Então são lições que os nossos corações necessitam, como benesses, como dizia a nossa oração musicada. Nós temos um coração hoje que necessita curar-se de todas essas mazelas, esses espinhos que nós mesmos fomos gravando nele, na nossa sensibilidade, ao longo de uma trajetória. É hora de respirarmos verdadeiramente. É hora de desanuviarmos a nossa alma. Porque, afinal de contas, se nós estamos sofrendo por alguma questão, é porque tudo o quanto nós fizemos até hoje não nos felicitou. Aquilo que está bem, aquilo que nos traz alegria, continuemos a produzir. Mas aquilo que nos faz mal, não estará na hora de transformar? Há um filósofo que diz que a melhor definição de loucura é nós querermos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se os resultados em algum aspecto da nossa vida não estão de acordo com aquilo que nós sonhamos, desejamos, que nos fazem felizes verdadeiramente, mudemos. E quem sabe o cacique de São Miguel não pode nos ajudar com a sua bela história de vida. Que Jesus abençoe a todos. Que o coração de cada um, nesse momento, se sinta envolvido pelo nosso Mestre Jesus e pela presença amorável do nosso CEPE. Obrigada.